Vivemos em um tempo em que a ansiedade se tornou algo quase normal. São preocupações com o futuro, com a família, o trabalho, a saúde, as contas no fim do mês, até mesmo coisas que ainda nem aconteceram, já causam um aperto no peito. E a pergunta que muitos cristãos fazem é: se eu creio em Deus, por que ainda me sinto ansioso? A verdade é que a ansiedade não é sinal de falta de fé, e sim uma parte da nossa humanidade. Na Bíblia, vemos grandes homens e mulheres de Deus passando por momentos de medo, preocupação e até desespero. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou sangue diante da angústia que sentia. Lucas 22:44. Mas a boa notícia é que Deus não nos condena por sentir ansiedade. Ele nos convida a entregar a ansiedade a Ele. Em vez de dizer, não sinta, Ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. É nesse espírito que Filipenses 4:6-7 nos traz um direcionamento claro. Paulo, mesmo preso, sem saber o que viria pela frente, escreve palavras de consolo e fé, ensinando como lidar com a ansiedade de forma prática e espiritual. Portanto, se você chegou até aqui se sentindo sobrecarregado, com o coração acelerado sem saber como resolver tudo que está à sua volta, saiba que essa palavra é para você. Não é uma bronca de Deus, é um convite à confiança. Ele quer aliviar o seu fardo. Antes de mergulhar no versículo, é importante entender onde Paulo estava e por que escreveu essas palavras. Ele escreveu a carta aos Filipenses enquanto estava preso em Roma, provavelmente acorrentado a um soldado, aguardando julgamento. Ainda assim, essa é uma das cartas mais alegres da Bíblia. O tema da alegria e da confiança em Deus aparece várias vezes. Agora pense comigo. Como alguém preso, sem liberdade, sem garantia de vida, pode escrever: não andem ansiosos por coisa alguma? A resposta está na intimidade que Paulo tinha com Deus. Ele não estava falando de uma teoria bonita, mas de algo real que ele vivia. Mesmo sem controle sobre o que aconteceria no dia seguinte, ele encontrava paz na presença de Cristo. Versículo-chave, Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo sabia que a ansiedade vinha quando tentamos carregar o mundo nas costas. Por isso, ele nos convida a trocar o fardo da ansiedade pela leveza da confiança. Esse texto é muito mais que um conselho espiritual. É uma chave prática para viver em paz, mesmo em meio ao caos. Ao invés de tentar resolver tudo com nossas forças, Paulo nos mostra o caminho: orar, suplicar, agradecer, entregar. Essa frase pode parecer pesada à primeira vista. Você pode até pensar: como assim não ficar ansioso por coisa alguma? E as contas? Os filhos? A saúde? O futuro? Mas calma. Esse versículo não é uma cobrança cruel de Deus, nem um chamado à negação da realidade. Na verdade, é um convite para viver de forma diferente neste mundo, que está constantemente nos sobrecarregando. Deus não está te julgando pela sua ansiedade. Ele está te lembrando: você não precisa carregar isso sozinho. Quando Paulo diz, não andem ansiosos, a ideia aqui é: não deixem que a ansiedade guie a vida de vocês. Não deixem que ela controle seus pensamentos, suas decisões, seus dias. A ansiedade não precisa ser seu estilo de vida. Todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento. Ela bate na porta do coração. Mas o que Filipenses 4:6 está dizendo é que nós não precisamos abrir a porta e deixar ela morar dentro de nós. A ansiedade pode chegar, mas não precisa ficar. Por coisa alguma. Um lembrete sobre o controle de Deus. Esse trecho mostra que não há nada fora do alcance do cuidado de Deus. Seja o que for que te preocupa, finanças, relacionamentos, futuro, perdas, tudo isso pode ser apresentado a Ele em oração. Não existe assunto pequeno demais ou problema grande demais para Deus. Depois de dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, Paulo imediatamente aponta o que devemos fazer em vez disso. Mas em tudo, pela oração,
Aqui está o segredo que muitos de nós deixamos de lado quando estamos ansiosos. A oração não é o último recurso, é o primeiro passo. A oração muda o foco do problema para a presença de Deus. Quando estamos ansiosos, nossa mente se bui, prende ao problema, repete cenários, aumenta as possibilidades negativas. A oração quebra esse ciclo. Ela tira nossos olhos do problema e os volta para o Deus que está acima de tudo. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ou seja, orar não é apenas pedir uma solução, é encontrar descanso na presença de quem já sabe o fim da história. Oração é conversa real com Deus. Não precisa ser formal. Não precisa de palavras bonitas. Quando Paulo fala de oração e súplicas, ele está dizendo: fale com Deus com sinceridade. Diga o que está doendo. O que está tirando o seu sono. O que você não sabe como resolver. Deus não se impressiona com orações bonitas. Ele se move com orações sinceras. Oração é entrega. Quando oramos, estamos dizendo: Deus, eu reconheço que não tenho controle, mas confio que o Senhor tem. E é nesse momento que o coração começa a se acalmar. Mesmo que nada tenha mudado por fora ainda, algo já mudou por dentro. No versículo, Paulo não diz apenas para orarmos. Ele diz para fazermos isso com oração e súplica. Mas o que é súplica? Súplica é uma oração com intensidade. É quando você não está apenas falando com Deus. Você está clamando, chorando, se entregando, pedindo com fé e urgência como alguém que sabe que só Deus pode intervir. Súplica é o grito do coração que confia. Em Hebreus 5:7 diz que o próprio Jesus, nos dias da sua vida terrena, ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Ou seja, até Jesus chorou diante do Pai. E foi atendido. Deus escuta o choro do teu coração. Você não precisa fingir estar bem diante de Deus. Ele já conhece suas lágrimas escondidas, suas dúvidas, seus pensamentos mais profundos. A súplica é o momento em que você para de tentar ser forte, sozinho, e se permite ser vulnerável diante daquele que é forte por você. O milagre da rendição. Quando você suplica, algo poderoso acontece. Você tira o peso do peito e coloca nas mãos de Deus. Você para de lutar sozinho e começa a confiar. Você se esvazia do medo e se enche da presença. Às vezes a gente pensa que a oração muda Deus, mas na verdade a oração muda a gente, e a súplica nos transforma, nos humilha, nos alinha ao coração do Pai. Dica prática para quem está passando por ansiedade. Reserve um tempo sozinho com Deus, pode ser 10 minutos. Fale tudo, com lágrimas, com suspiros, com a voz trêmula, e no fim diga: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu confio em Ti. Isso é súplica, isso é entrega. Posso continuar com o tópico 6, que fala sobre a importância da gratidão, mesmo em tempos difíceis, e como isso nos aproxima da paz que Deus promete. Continuo? Paulo diz algo surpreendente em Filipenses 4:6. Pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, mesmo no meio da ansiedade, da luta, da incerteza, Deus espera que a gente também agradeça. Mas como agradecer quando tudo parece estar desmoronando? Gratidão é uma escolha espiritual, não uma emoção passageira. Gratidão não depende de tudo estar perfeito. Ela nasce da consciência de que mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua no controle. É dizer: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu te agradeço porque tu estás comigo. A gratidão alimenta a fé. Quando você escolhe agradecer no meio da crise, você está alimentando a sua fé. Você está dizendo ao seu coração: Deus já fez antes, Ele pode fazer de novo. Você tira o foco da dor e coloca na fidelidade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:18, está escrito: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que devemos agradecer pelo sofrimento em si, mas agradecer em meio ao sofrimento, porque sabemos que Deus está conosco, que Ele está agindo e que o propósito dele vai prevalecer. Gratidão abre espaço para a paz. Paulo coloca a gratidão antes da paz, verso 7. Isso não é por acaso.
A gratidão prepara o terreno do coração para que a paz de Deus possa reinar. Um coração grato tem mais facilidade de confiar, esperar e descansar. Aplicação prática. Desafio da gratidão em meio à ansiedade. Sugira aos inscritos: todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que pequenas. Faça isso especialmente nos dias mais difíceis. Ore agradecendo por essas coisas e então apresente seus pedidos a Deus. Hoje foi difícil, mas te agradeço por mais um dia de vida, pela comida na mesa e por estar aqui conversando contigo, Senhor. Depois da oração, da súplica e da gratidão, Paulo revela a consequência natural e sobrenatural dessa entrega. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é qualquer paz, é a paz de Deus. Não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Uma paz que não faz sentido, mas é real. Paulo diz que essa paz excede todo o entendimento. Ou seja, não é uma paz lógica. É aquela paz que a pessoa sente e nem consegue explicar. Eu deveria estar desesperado, mas estou em paz. As contas ainda estão lá, os problemas não sumiram, mas meu coração está calmo. Isso é a paz que vem do alto. Uma paz que o mundo não entende e o mundo não pode tirar. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa paz é um presente de Cristo, um fruto da confiança, da oração, da entrega. Guardará o coração e a mente. Proteção divina completa. Paulo usa aqui uma imagem poderosa. A paz guarda. No original grego, a palavra usada é como um soldado de guarda, um vigia. A paz de Deus protege suas emoções, coração e seus pensamentos, mente. Ela se torna um escudo espiritual contra os ataques da ansiedade, do medo, do desespero. O texto de Filipenses 4:7 termina com uma promessa poderosa: guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui, Paulo mostra que a paz de Deus não é apenas um sentimento bonito. Ela atua como um escudo espiritual, protegendo as partes mais vulneráveis do nosso ser: o coração. Emoções, sentimentos, reações. Quando a ansiedade vem, o coração acelera, a angústia sobe, a insegurança bate. Mas quando entregamos tudo a Deus em oração, com súplica e gratidão, o coração encontra abrigo. A paz de Deus chega e acalenta, cura, silencia o medo, a mente, pensamentos, raciocínios, preocupações. A ansiedade também ataca a mente. Ela nos faz imaginar o pior, pensar em 1000 possibilidades negativas, repetir preocupações como um ciclo sem fim. A paz de Deus guarda a mente, nos ajudando a pensar com clareza, a lembrar da verdade, a resistir às mentiras que o medo tenta contar. Guardados em Cristo Jesus, o lugar seguro. Paulo é muito claro. Essa proteção acontece em Cristo. Ou seja, não é algo que conquistamos com esforço, mas que recebemos quando permanecemos ligados a Ele. Estar em Cristo é confiar nele, caminhar com Ele, depender dele todos os dias. Colossenses 3:15 reforça essa ideia: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Aplicação prática para quem luta com ansiedade constante. Memorize esse versículo. Guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Toda vez que a ansiedade tentar dominar, declare: minha mente e meu coração estão guardados em Cristo. Eu não estou sozinho. Pode até escrever essa frase e deixar na tela do celular, no espelho ou na agenda, como um lembrete diário da proteção de Deus. Paulo termina Filipenses 4:7 com uma chave poderosa: guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa não é uma frase decorativa. Ela é o coração do versículo. Toda a paz, toda a proteção, toda a força contra a ansiedade estão diretamente ligadas a estar em Cristo. A paz não está na solução dos problemas, mas na presença de
Jesus, muita gente pensa que só vai ter paz quando tudo se resolver. Mas a Bíblia ensina o oposto. A verdadeira paz vem quando Jesus está no barco, mesmo que a tempestade continue. Lembra da história em Marcos 4:39? Jesus estava com os discípulos no barco, no meio de uma tempestade assustadora. Enquanto eles se desesperavam, Jesus dormia. Mas quando ele se levantou e disse: "Acalme-se, fique quieta", o vento parou e tudo se fez bonança. Detalhe importante: a paz só veio depois que eles recorreram a Jesus. Paz não é circunstância. Paz é relacionamento. Você pode não ter tudo resolvido na sua vida, mas se tiver Jesus, você tem a fonte da paz. Ele mesmo disse: "No mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Ou seja, não foi promessa de ausência de problemas, mas de presença constante de Jesus em meio a eles. Estar em Cristo é estar ancorado. Estar em Cristo é viver uma vida de conexão com Ele. Orar diariamente, meditar na palavra, se lembrar da fidelidade de Deus, se render ao Espírito Santo. Quanto mais perto de Cristo você estiver, mais o seu coração será treinado a descansar e menos a ansiedade terá espaço. Aplicação prática para fortalecer essa conexão. Comece o dia com 10 minutos de silêncio e oração, entregando o que te preocupa. Leia um trecho do Evangelho todos os dias. Conheça mais o coração de Jesus. Repita uma frase ao longo do dia como: "Minha paz está em Cristo, Ele é meu refúgio." Não basta conhecer o versículo, é preciso viver essa verdade. A ansiedade pode bater à porta todos os dias, mas agora você tem ferramentas espirituais para lidar com ela. Vamos colocar em prática? 1. Oração como primeiro recurso, não o último. Comece o dia conversando com Deus, mesmo que brevemente. Antes de correr para tentar resolver tudo, ore. Exemplo: "Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Cuida do que está fora do meu alcance." 2. Suplica com sinceridade. Não guarde tudo para você. Fale com Deus com verdade. Pode chorar, pode reclamar, pode desabafar. Deus aguenta tudo isso. E quando você coloca para fora, já começa a aliviar o peso interno. 3. Gratidão intencional. Todos os dias, agradeça por algo. Mesmo nos dias ruins, há bênçãos escondidas. Exemplo de exercício: tenha um caderno da gratidão. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Alimente sua mente com a palavra. A mente ansiosa precisa ser preenchida com verdade. Leia versículos que tragam paz, conforte o coração, lembrem quem é Deus. Sugestões: Salmo 23, Salmo 46, Mateus 6, 25, 34, Isaías 41, 10, João 14, 27. 5. Declare a promessa todos os dias. Fale o versículo de Filipenses 4, 6, 7 em voz alta. A. Fé vem pelo ouvir, até quando ouvimos nossa própria voz. Declaração diária. Hoje eu não vou andar ansioso. Em tudo eu apresento a Deus. E a paz dele guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. 6. Use o louvor como arma contra a ansiedade. Coloque louvores em momentos de inquietação. A música tem poder de acalmar a alma e renovar o espírito. Louvores como Descansarei, Aline Barros, Ainda que a Figueira, Fernandinho, Ousado Amor, Isaías Saad 7. Peça ajuda se for necessário. Deus também pode usar pessoas, líderes, amigos, pastores, terapeutas cristãos, para ajudar no processo de cura da ansiedade. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Viver Filipenses 4, 6, 7 não é uma fórmula mágica, mas uma escolha diária de confiar. É um processo, uma caminhada, um exercício de fé. A ansiedade pode tentar te visitar, mas não precisa mais morar no seu coração. Agora você sabe o caminho. Orar, suplicar, agradecer, confiar, permanecer em Cristo, viver em paz.